Download da notícia, primeira edição está no ar para você que está aqui conectado no portal aguardandanoticia.com.br, sintonizado na FM 82,3, Tabuleiro Paulista, segue para você. Fabi Teixeira, Rafael Bergman, vamos discutir outros assuntos. Chega de show, Fabi. Chega de show, mas agora o show aqui no Download da Notícia, a primeira edição. A gente fala agora de política, mas no contexto nacional. E vamos começar por um tema que realmente deixou todo mundo apreensivo nas últimas semanas aí, que foi a possível greve dos caminhoneiros por conta do aumento do diesel. Por conta desse conflito no Oriente Médio. Mas há informações do que, Rafa? Bom, de fato, Fabi, esse tema preocupa muitos brasileiros. A gente já viveu uma greve dos caminhoneiros em 2018, com o governo do Michel Temer. A greve durou 10 dias e as consequências foram: não tinha combustível na bomba, supermercados estavam desabastecidos, voos cancelados e o agro perdeu também prejuízos gigantescos. E para, claro, não acontecer, né, do Brasil parar de novo, o governo se antecipou, fez um encontro com os caminhoneiros e adotou a política, né, de reduzir o diesel. Sim. E os valores realmente estão muito caros. Se você hoje, né, vai para um posto de gasolina, você quase chora. Na hora que você completa o tanque, você fala, pelo amor de Deus. Você completa com a sua lágrima, né? Tá muito, muito, muito caro. E o triste é isso, né, Fabi? A gente tem a Petrobras, a gente tem petróleo. A gente não deveria estar passando, e eu acho que também, assim, a gente comentou sobre isso durante o jornal. Logo que começou o conflito, que começaram a falar, aumentou o preço do petróleo, os postos de gasolina automaticamente já subiram o preço do combustível. E esse combustível não tinha chegado para eles com o reajuste. Perfeito, Fabi. Aí vira uma oportunidade de mercado. Né? Existe uma informação que pode fazer sentido lá na frente, mas, né, negócios, né, já antecipam um aumento para ter já uma margem melhor e para ganhar mais dinheiro. Então é sempre aquela vantagem, né? Tem sempre um esperto, todo dia acorda um esperto e um trouxa, né? O trouxa, no caso, somos nós, que a gente necessita, e o coitado dos caminhoneiros também, e a gente pensar que o governo também tem que fazer uma avaliação desse transporte, de tudo que roda no Brasil, ser majoritariamente via rodoviária. Então isso também tem que mudar no país. Há tanto tempo se fala sobre isso. A gente tem mais um conflito, tem mais uma vez um problema e mais uma vez quem sofre é a população. Sim. Enquanto a gente não mudar, né, a estrutura do problema, como você colocou, o nosso transporte é rodoviário. Então a gente sempre vai ficar à mercê, né, dessa situação. E claro, o governo então se reuniu com os caminhoneiros. Outro ponto importante, além da redução do diesel, né, da diminuição de impostos, é a questão também do frete mínimo. Isso já tinha sido negociado em 2018, né, para se encerrar aquela greve, mas a coisa não foi fiscalizada. Então, apesar de se definir um valor mínimo de frete, muitas empresas não estavam respeitando, e isso foi uma exigência da classe dessa vez. De fato, do governo fiscalizar, inclusive o governo vai aplicar multas até de 10 milhões às empresas que não cumprirem, né, o frete mínimo, e a reincidência vai fazer com que essas empresas sejam proibidas de prestar esse serviço. Agora, o que chama a atenção também é que o governo ainda falou que ele queria uma parceria com os estados na redução dos impostos, né? E aí ficou um entrave, porque os governadores, já que é ano de eleição, e aí é o reflexo na eleição. Porque os governadores, muitos foram resistentes a aderir justamente porque isso vai ser uma medida eleitoral do governo federal, e aí não vai colocar como foi um feito meu. Perfeito. E aí a gente não vê ninguém, né, nem de um lado nem do outro, pensando na população. A população nunca é a prioridade dos processos, né, Fabi? A gente colocou aqui também, na cidade de São Paulo, o grande escândalo, né, imobiliário. 1 bilhão, tudo é bilhão agora, Fabi, tudo é bilhão.
E é muito dinheiro. A gente está perdendo a referência do dinheiro e como esse dinheiro é importante para melhorar nossa vida, qualidade. Mas, de fato, Fabi, o cidadão sempre é colocado como a última questão do negócio. Né? Como é que esse sistema imobiliário ficou rodando há anos e ninguém teve a preocupação de checar se os imóveis estavam indo, de fato, para o público correto, que são pessoas de baixa renda. Pois é, agora vão colocar, né, nos imóveis uma placa, como se isso fosse realmente diminuir aí todo esse contexto de quantas construções a gente já Exato. teve. E até pejorativo. Imagina você chegar na sua casa, tem uma placa lá, Casa Popular. É assim, é uma falta de respeito, né, com o cidadão. O que a gente está sofrendo no Brasil, né, Fabi, e vai entrar nesse tema. A gente vai entrar nesse tema porque o segundo tema, eu acho que a gente pode até avançar nele, é que o governo não passa por um momento positivo. O governo está preocupado. Ele aponta 4 temas importantes de desgaste, né, da queda de aprovação do Lula. A última pesquisa mostrou que vem em queda, né? Vem em queda. O Flávio Bolsonaro, que todo mundo acreditava que era um balão de ensaio, pegou força. Está empatado tecnicamente com o Lula. Na última pesquisa Datafolha deu 46 para o Lula e 43 para o Flávio. Isso é empate técnico. Só que o problema é esse. O Flávio só cresce e o Lula só cai. E sem a terceira via, né? Porque até então tinha aí uma possibilidade do governador do Paraná, do Ratinho, ser o candidato escolhido pelo PSD, o que mostrava a força e um centro-direita como uma opção que poderia aí embolar esse meio de campo. Agora a gente já não tem mais isso. Na próxima terça-feira, Gilberto Kassab anuncia quem vai ser o candidato do PSD. Eles ainda vão insistir aí numa candidatura própria entre Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, mas os dois não têm a mesma força do Ratinho. A terceira via é muito difícil no Brasil, a gente viu na campanha passada, é muito difícil formar um novo nome, a polarização é muito forte. E dá exemplo do Flávio, né, Bolsonaro, muita gente criticou, e você vê a força dele. Porque também as pessoas, eu quero até que o Rafa pontue aí os principais pontos que o próprio governo já colocou, já admitiu realmente fragilidades. Perfeito, Fabi. Bom, primeiro ponto, a gente volta até na greve dos caminhoneiros, que é o preço do combustível. Tá. Está altíssimo. Outro ponto é a conta de energia, que também está extremamente cara. E até é curioso, né? Ontem fui olhar a minha, eu me assustei demais. Eu falei, meu Deus do céu, é muito dinheiro para se pagar na energia de casa, sendo que você realmente não fica em casa, né? Você não fica em casa e não tem nenhuma justificativa. Você não tem nenhuma máquina rodando na sua casa. Você não tem nada. É uma casa, né, de uma família que realmente não justifica os valores. E o mais triste é que vem aumento aí também na conta de energia. O terceiro ponto é a fila do INSS. E o INSS está dando o que falar. Pois é. Né? Diga ontem que o STF formou maioria para se encerrar a investigação. Não, isso foi absurdo. Gente, chega lá no Supremo, né, na última instância, e aí não se investiga mais? Fabia, eu não entendo, de novo, né? A justiça que deveria se preocupar na investigação, em realmente... Com a transparência, porque aí é uma questão de transparência. Quando o Supremo Tribunal encerra uma investigação que tem diversos indícios aí de fraude comprovado e vai lá para a última instância e eles se encerram, é que realmente não se quer investigar, joga para debaixo do tapete, mais uma para debaixo do tapete. Exato. E curioso, né, que estamos falando de 6 bilhões, tudo bilhão, né, de novo, tudo bilhão. A gente corrupção, que é pobre. Você tem quantos bilhões? Bilhões. Não tem nem 1 milhão, quanto mais 1 bilhão, né? Exatamente. Quem dera a gente ter 1 milhão, estão se roubando bilhões. A investigação chegou no Lulinha. Por isso foi pro tapete. Por isso foi no tapete. De novo, a gente volta no STF. Como o STF é formado, isso deveria ser revisto. Não dá para ser indicação
de presidente, que seja da direita, da esquerda, esse processo está errado. Você acaba elegendo o seu juiz que vai investigar o seu caso. Então é claro que isso não é transparência, isso tem conflito de interesses. Total. O modelo tem que ser revisto porque isso não é justiça, Fabi. Outro ponto, né, importante é que, na verdade, os problemas do Brasil não se restringem só também à economia. Aí entra a corrupção. A corrupção, ela volta com muita força, ela é uma das prioridades do brasileiro hoje no seu combate. A gente sabe que a corrupção drena os recursos, de novo, para a gente ter uma vida de qualidade, de segurança. E aí entra também um outro ponto, segurança. Então, o governo está sofrendo em 3 grandes frentes. Na parte da economia, que é no bolso. O brasileiro, né, ele não consegue comprar mais do que ele comprava antes. Não tem poder de compra, né? Com os preços aumentando diariamente. A gente até brincava com eu e o Fred. Páscoa agora. Você vai ver o ovo tá cada vez com menos chocolate e mais caro. Peso a menos e preço a mais. Viu? É sabor chocolate. É sabor chocolate. Então, você vê que a gente vive no mundo caótico. Pois é. Né? Você tem, de um lado, os políticos deveriam, né, e o sistema que deveriam te defender e não te defendem. Do outro, você tem as empresas que deveriam estar oferecendo um produto de qualidade e eles maqueiam o produto, cobram mais caro. E como é que fica o cidadão? Cada vez menor, mesmo no sabor chocolate. Sim. E o preço maior. E o preço maior, gente. Então, o governo não consegue mais esconder que a percepção do brasileiro é que o país piorou. Então, a gente está falando de uma economia real. O seu carrinho de supermercado, ele volta para casa mais vazio. Sim. A gente está falando de segurança. As pessoas estão com medo de andar na rua. E a gente vê casos e casos todos os dias de violência, de assalto, a mão armada, execuções banais. Porque a pessoa, às vezes, até entregou o seu celular e, mesmo assim, o bandido executa a pessoa. E a gente também tem agora esse ponto da corrupção. E tudo isso acaba desencadeando no quê? Numa reprovação do governo. O Lula bateu uma reprovação de 60%, altíssima. E as pesquisas, como a gente falou aqui no começo, né, dessa conversa, Flávio Bolsonaro já empatando tecnicamente, né, com Lula. Se o governo não entender que ele precisa agir na questão da corrupção, na questão da segurança e na questão da economia, a campanha vai ficar difícil, Fabi. O que você acha? Eu acho que essa campanha realmente ela vai ter muitos desdobramentos. O próprio Partido dos Trabalhadores está bastante preocupado por conta do peso aí que as redes sociais têm. Tem todas essas implicações com relação às investigações. Essa questão do Banco Master ainda não chegou à delação de Forcaro, mas diz que vai chegar. E nessa delação, nomes de políticos serão revelados. E isso vai impactar tanto para um lado, tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda, porque não existe ali lado bonzinho. Né? Vai sobrar para os dois lados, isso vai ter sim impacto na eleição e infelizmente a gente tem muito pouca opção em quem votar, né? Para onde a gente vai correr? Não tem novas lideranças. Não tem novas lideranças, o país não. E se aparece também meio que tiram, né, da possibilidade de aparecer novas lideranças. Acho que uma das grandes dificuldades é você não ter possibilidade de escolher outros nomes, né? Você fica... e se você fizer pesquisa e as pessoas assim têm uma porcentagem da população que gostaria que tivesse ali um terceiro nome, sim, né? Fora esses políticos viciados. Porque a gente vai para uma política viciada totalmente. É o mais do mesmo, né? Fica mais do mesmo. Então, o Brasil do futuro não chega nunca. A expressão era muito usada e, infelizmente... Porque não é mais Brasil. A gente brasa. Brasa. Agora é brasa. Com você, porque a gente tem que falar dessa parte futebolística, porque é ano de eleição não é ano de Copa. E agora a gente não é mais Brasil, a gente é brasa. E brasa com pé frio, hein? E a justificativa é pior.
que não é cor canário, é canaris. Virou Mussum explicando a cor canário. Não dá Então, uma coisa pior que a outra, a explicação da cor, o brasa, se coloca a goela abaixo, ninguém sabe se pode ou não pode. Aí aconteceu um constrangimento. Nike CBF agora. Exatamente. E outro detalhe, né? Na camiseta do Brasil, em vez de ter prestigiado nosso Pelé, nosso rei Pelé, coloca o Michael Jordan. E só explicando que isso estão mexendo um pouquinho na informação, porque acontece. A linha Michael Jordan é um braço da Nike. Então a Nike, para divulgar uma marca importante, que é a linha Michael Jordan, que está muito ligada ao basquete, claro, quis aproveitar numa das seleções mais... É óbvio, na seleção brasileira. Mas vamos combinar. Eu não queria ser a pessoa que validou essa camiseta da Nike. Por quê? Tem vários erros aí de comunicação implícitos. Fabi, você viu o desenho da camiseta? Né? Então... Mas azul, eu particularmente azul eu gostei. Mas o azul, o desenho, azul eu gostei. Se você olhar de frente, parece um capiroto lá na frente. Então assim... É pra dar medo, é pra dar medo dos adversários. É pra dar não medo. Tá dando, né? Não tá dando. Mas eu falei, Fabi, falei pra você que não... 2-1 pra França. A França jogando com 10 jogadores. Eu nem sou especialista em futebol. Mas... segundo o meu especialista em casa de 14 anos, ele falou, perder para um time que está jogando com 10 mostra que a gente não vai nem chegar tão longe nessa Copa não, viu, Fred? É verdade, Fabi, a seleção vai de mal a pior. Era do tempo do Romário, do Ronaldinho... do Palinha, a seleção, do Roberto Carlos. Mas, você sabe que eu, fazendo essa análise mais cientista político, né? Se o Brasil for muito bem na Copa do Mundo, um lance de sorte, ganha a Copa do Mundo, o brasileiro, ele é tão emotivo, ele é tão emocional, isso tem um reflexo na eleição tão grande. Bastante. Tem um reflexo, mas, Fabi, eu aposto que é impossível o Brasil ganhar. Impossível. A gente não tem mais seleção, a gente não tem mais jogadores. Eu não coloco impossível. Sabe por quê, Rafa? Porque é o seguinte. O Ancelotti, por enquanto, ele não pegou nenhuma janela de treinamentos de mais de 3 dias. A gente está cobrando do Brasil um novo treinador, de uma nova filosofia, um novo jeito de jogar, como se ele tivesse há anos. O Deschamps está na seleção francesa desde 2012. Ele está encerrando o ciclo dele agora. Essa Copa do Mundo é a última dele no comando da França. Enquanto ele esteve em 2012 até agora, passaram-se mais de 8 técnicos no Brasil. Então isso aí vai matando. Você tem. O jogador chega, dá um treino e vai pro jogo. Você sabe que eu acho que o Brasil, a seleção, fazendo um comparativo, né? Porque já que esse quadro é político, o Brasil na seleção, no momento, né? A gente tá igual na política. Você vê, ontem entrou no estádio, todo mundo gritando Neymar, Neymar. A gente tem que revelar novos nomes, gente, porque não é possível. Mas tecnicamente mudou, Fabi. Infelizmente o Brasil antes era realmente o país do futebol. Hoje a gente é mais um que tem chance de ganhar uma Copa do Mundo. Hoje a França está melhor que o Brasil. A França ganhou o jogo porque é melhor que o Brasil hoje. Tecnicamente a França revelou mais jogadores, tem mais estrutura no futebol que o Brasil. E onde andam os nossos talentos, Fred? Sumiram. O Brasil muito hoje... marketing, hoje é muito marketing, pouco futebol. A camiseta do Brasil é mais um exemplo. Só restou marketing, Fabi. Porque jogo mesmo, raça, não tem mais. Então tá bom pra você. Por isso que ele é o bilionário dessa redação. Porque só sobrou o marketing. Espero realmente, A gente que trabalha no marketing surfa na onda, porque... Infelizmente, é claro que as duas coisas precisam combinar, Fabi. O marketing, ele faz um papel importante, mas chega uma hora que não se sustenta. Não pode ser artificial, eu acho que né? na hora, lá no tete a tete, de encarar o adversário, tá faltando também, não sei se é porque essa camisa brasa não seduziu nem os jogadores, tá faltando amor pela camisa, Fred. Eu não vejo mais não aquela Fabi, sabe o que aconteceu? O Brasil é uma questão agora cultural. Hoje o Brasil continua um exportador de jogadores. Só que os jogadores saem aqui do país muito cedo. Então a identificação com o país, com os times, está se perdendo. Então o jogador mudou essa característica. Antigamente o jogador falava assim, eu quero chegar à seleção brasileira para depois ir para a Europa. Hoje, a primeira coisa que o menino faz quando está treinando aqui num time de base aqui do Brasil é jogar na Europa. É esse o pensamento. Então mudou muito isso. Então o pensamento agora é diferente. Então o pensamento é de jogar na Europa e não mais representar a seleção brasileira. Está se perdendo a identidade. Então essa representatividade é muito ruim. E aqui,
a gente também exagera em um momento de crítica também, de uma forma que o cara também tá querendo não... Você acha que ele quer ficar na Europa tranquilo ou quer vir aqui pro Brasil para ser malhado, criticado, como é feito aqui? Há uma perseguição também exagerada. O Neymar é um exemplo disso. Ele erra bastante como ser humano, eu acho. Eu acho que ele se expõe demais, até de forma desnecessária. Mas às vezes existe... Não, faz muito. Faz muita Não, festa. ele faz, mas ele faz. Muita festa, mas tem horas que outros fazem e não é cobrado como cobra-se do Neymar, por exemplo. Então, assim, menino Neymar. não é menino, tem um defensor ali, mas assim... Ele já é adulto Ney, mas ele tem muita responsabilidade. Mas tô falando assim, que é um exagero. Por quê? Por causa de posição política. Esse é o problema, entendeu? Então não é pela parte técnica, a parte de postura como atleta que ele deveria ser, muito mais profissional do que ele é. Ele não é. Mas se cobra do Neymar pelo posicionamento político. Então se mistura as coisas. Mas o Fred trouxe um ponto interessante, Fabi. Da questão do jogador, né, não querer primeiro jogar na seleção, aquela garra, aquela vontade. E aí eu me lembrei agora de uma ação do Tarcísio bem importante, que é a obrigatoriedade do hino nacional nas escolas. Sim. Sem dúvida nenhuma, isso traz respeito, pertencimento, identidade, amor ao seu país. A gente tem que resgatar esse amor à camisa, né, Exatamente, Fred? isso perdeu. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa que também esses jogadores... Eu tô brincando aqui do Neymar, mas meu filho, por exemplo, é um menino de 14 anos e ele gosta do Neymar. Ele acha o Neymar realmente... Ele é carismático com as crianças, com os jovens. Carismático, né? Então ele tem um apelo com as crianças. E criança precisa de bons exemplos. O que me choca, né? E me deixa impactada nessa relação. Porque eu não acho o Neymar um bom exemplo, uma referência, né? Para uma criança seguir, mas as crianças seguem ele. E a gente precisava realmente ter jogadores que fossem boas referências. Como o Cristiano Ronaldo. Então, mas aí a diferença em relação ao Brasil. Porque o Brasil, o menino, ele vira referência à salvação de uma família inteira. E o que acontece? Ele rapidamente, quando criança ainda, quando adolescente, quando ele ainda não é um jogador profissional, ele já se torna milionário aqui no Brasil. São poucos, mas esses que vão para a seleção já se tornaram milionários muito recentemente. Então, assim, aquele objetivo que ele tinha, vou me tornar um milionário, um grande jogador, ele já conquista isso na base. Então, muitos psicólogos do esporte, muita gente que trabalha no futebol, diz que ele perde a fome, a vontade de conquista, porque ele já começa a ter a chance de dar uma casa para a mãe, uma condição para o pai, uma ajuda para o irmão, para os amigos, já moleque ainda, antes de se formar profissional. E isso faz com que ele perca essa vontade de conquista. E por isso perde essa fome, essa vontade de brigar, essa identificação com a camisa, porque ele já é multimilionário, muito antes de chegar a uma seleção brasileira, por exemplo. Mas sem dúvida nenhuma, né, o futebol é um reflexo do nosso país. Um país que está tenso, Sim. que está desacreditado, país com muita corrupção. A gente vê casos de corrupção e em todos os níveis, inclusive da justiça. A gente também está tendo um processo realmente muito... A gente não tem mais para onde correr, porque antigamente ainda você falava, não, isso aí vai resolver na justiça. Agora... A justiça se mostra tão corrupta quanto o sistema político. E isso deixa também o povo muito desacreditado, descrente. Que não vai dar em nada. E aí, quem tem a oportunidade de ir para fora, o que ia fazer? Quer realmente ir para fora. Quer ir embora. Porque, quais são as possibilidades? Concordo com você, Rafa, essa decisão aí do governador Tarcísio de cantar o hino nacional. Eu e o Fred, a gente estava no dia que a gente noticiou. Eu dei até o dia que eu ia. A gente lembrou da época da escola, que eu tomava distância. Sim. Aí Formava tinha fila. lá... Toda sexta-feira na escola. Aí cantava Perfeito. o hino. Hoje você pedir para essa geração nova, canta o hino nacional, Isabelle. Sabe cantar o hino? Inteiro? O hino à bandeira, por exemplo, as crianças não sabem. Sabe, Hoje a Isa? juventude não sabe. O hino nacional Sei. brasileiro aí. Olha lá. Sei. O hino Ó, hino à bandeira, que eu também cantava na escola, o hino à bandeira quando fazia. Aí as já é atas. da sua época, Não, né, mas Fred? existia isso, né? O hino à bandeira, o hino nacional brasileiro. Hoje não tem isso. Você fala o hino à bandeira, a criança nem sabe que existe o hino à Exato. bandeira. E o mais triste foi também a polêmica que se gerou em cima disso. Em vez das pessoas entenderem que é algo importante, de valor, caráter, Símbolo nacional. vira politicagem. E a gente tem que entender, né? Vamos lá, vamos resgatar, até falando mais uma vez na camisa do Brasil. A camisa do Brasil, verde e amarelo,
São as cores do Brasil, não são cores de um partido, entendeu? Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque nesse mundo tão polarizado, você usar hoje uma camisa amarela, verde e amarela, ou você usar uma blusa vermelha, te remete justamente a partidos políticos. E não é sobre isso, não é sobre cor, é sobre realmente o patriotismo que a gente precisa ter, porque a partir do momento que você passe a querer melhor o seu país, você também se transforma num lutador aí por melhores condições. Então eu vou escolher melhor quem vai me representar lá na frente, porque a gente é bom de reclamar, mas o que a gente está fazendo para mudar? Perfeito, Fabi. O brasileiro reclama muito, ele gasta muita energia reclamando, mas quando você propõe uma ação, tem que dar 3 passos, 4 passos, ele não quer andar. Então não funciona. É por isso que a gente fica nesse loop infinito, né? A corrupção. Na verdade, o Brasil foi uma colônia de exploração e desde então a gente vive sendo explorado. É só catando o espelhinho mesmo, né? Te dou ali o espelhinho e você me dá o pau-brasil. Perfeito, a gente vive na esmola. Bom, semana que vem voltamos. Vamos fazer a aposta aqui com o Rafa, além do show? Bora. Terça tem jogo, Brasil e Croácia. Palpite. Ah, não, pelo amor de Deus. Tem que ser Brasil, é lógico. Eu nunca vou torcer contra. Olha, o Brasil tropeçou nas últimas contra a Croácia. Desculpe avisar. Então, agora desculpe o Fred está defendendo. Eu falei que o Brasil não tô defendendo a Copa. Eu não tô agora defendendo. Ele tá defendendo o Brasil. Eu acho que o Brasil... 1-0 não até dá? a Copa, eu acho que até a Copa o Brasil muda um pouco essa característica. Eu acho que Croácia vai ser o placar 2-0. 2-0. Agora uma outra enquete com o Rafa aqui. O Rafa é o rapaz das enquetes. Terça também, Kassab anuncia quem vai sair, quem vai ser a terceira via. Eduardo Leite ou Caiado? Eu acho que vem Caiado. Ronaldo Caiado. Você também, Fred? Eu acho que seria mais fácil ser o Ronaldo Caiado. Então acho que vai de Ronaldo Caiado. Bom, Gabriele Tricânico aposta em Eduardo Leite, eu também aposto em Caiado. Eu acredito que o PSD não tem punch para bancar o Eduardo Leite por todo o histórico do Eduardo Leite, que a gente vive num país ainda que não iria aceitar um presidente homossexual. Eu acho que isso é um ponto que depois vale uma outra discussão. Não estou falando do critério com relação à competência do Eduardo Leite, acho que realmente ele seria o melhor nome. Ao meu ver, o melhor nome seria Eduardo Leite. Mas num país, né, que preconceituoso, onde aprovar aí a questão da misoginia gerou tanta polêmica, a gente para e pensa. Érica Hilton tá aí gerando polêmica também. A gente tem que parar e pensar quem são realmente os eleitores desse país. Boa, Fabi. Concordo. Então vamos lá. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Download. Rafa, muito obrigada. Até a próxima sexta. A gente trazendo mais desses bastidores da política, com essa troca aqui, né, Fred? Com certeza, né? Sempre muito válido e sempre muito importante falar de política, né? E conversar a respeito do que acontece na nossa sociedade. Porque ela está em todos os momentos, em todas as áreas. Então, para você que sempre diz eu não gosto de política, começa a perceber o quanto ela acaba atingindo o seu dia a dia. Isso é fundamental, por isso a gente tem essa percepção, por isso você vir também para essa discussão e a gente espera toda sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã até as 9h30 da noite. Das 9h30 da noite, vou passar o dia aqui. Das 8h30 da manhã às 9h30, hoje já são 9h40, o Brasil avançou. Obrigada, Rafa. Perfeito. Suas considerações. Não, fica essa reflexão, né? Você não gosta de política, mas você gosta da sua vida. E tem tudo a ver. Então, reflita sobre isso, pense bem na hora de votar. A gente depende do voto certo para o país melhorar. É isso aí. Então vamos para o intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, não é isso, Fabi? Perfeito. Vamos ao intervalo e já voltamos. Tem Download da Notícia com todas as informações de São Paulo, Brasil e mundo para você. 9h40 aqui em São Paulo. Pronto.